Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui para mais uma oficina de apoio pedagógico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um gerenciador de referências, o Zotero. Quem vai fazer a mediação hoje sou eu, Vanessa, e quem vai fazer a fala vai ser a Daniele Ror, que é bibliotecária do campus Chapecó, da UFFS. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Vanessa. Já posso começar? Já Obrigada. é assim? Obrigada desde já pela disponibilidade de novo, sim, já vou te passar a palavra, só quero deixar aberto o chat para quem tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, ficar bem à vontade para questionar ali no chat e também enviar sugestões de outras oficinas, né? Essa oficina, por exemplo, esse tema é um tema que foi trazido em sugestões de outras oficinas, então aproveitem também esse momento. Pode começar, Dani, contigo a palavra. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa tarde de frio e chuva, pelo menos aqui em Chapecó, né? Eu gostaria muito de agradecer pelo convite, né, para a gente ter esse momento para conversar um pouco sobre uma ferramenta, né, que pode auxiliar muito quem está, né, na jornada, né, acadêmica, enfim. E também quem, né, não está mais, mas que gosta de fazer fichamentos, gosta de organizar suas leituras, manter, assim, esses registros, né? Então, é, acho que vai ser uma conversa bem produtiva. Vocês podem, Vanessa, eu não sei se é tranquilo de ficar perguntando coisas durante. Para mim é bem tranquilo, né? Se for possível perguntar coisas enquanto eu estou falando, assim, fiquem bem à vontade. Podem me interromper para fazer perguntas no meio. E vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tudo certo? Tá aparecendo, Vanessa? Bom, Sim. o que que eu preparei hoje, então, para a nossa conversa? A ideia não é a gente esgotar, assim, mostrar absolutamente tudo que o Zotero faz, né? A ideia é apresentar esse programa para vocês, é, né? A gente vai fazer a instalação juntos, eu vou mostrar algumas configurações que são necessárias para que vocês consigam começar a utilizar ele, sem ter problemas, né? Eu vou mostrar como é que é a interface dele para que vocês entendam o que acontece ali em cada parte, né, da tela do programa. A gente vai aprender como a gente inclui, né, insere documentos dentro dele e como depois a gente cita e referencia esses documentos no LibreOffice Writer, tá? Mas vamos começar do começo, né? O Zotero, ele é um gerenciador de referências. Então, o que que são gerenciadores de referências? São programas que nos ajudam a organizar, as nossas referências, as nossas leituras, e eles também facilitam a escrita científica, né? A escrita de textos, né, que eu tenho citações e que eu tenho referências, automatizando boa parte desse processo. O Zotero é um desses programas, a gente tem outros também. O Mendeley, por exemplo, é bem parecido com o Zotero, em tudo, assim, na lógica de funcionamento, a interface é bem similar. O EndNote já tem uma pegada um pouco diferente, mas também é um gerenciador bem conhecido, bastante utilizado. E quem gosta bastante, assim, de mapas mentais, talvez, né, vale a pena também conhecer o Docear, que é um outro gerenciador de referências que tem uma interface bem diferente da do Zotero. Enfim, e tem outros também, né? Que fazem coisas parecidas com o que eu vou mostrar hoje. Mas a ideia hoje, então, é a gente conhecer o Zotero e aprender a utilizar o Zotero, né? E aí, se vocês acharem que, ai, não era bem isso, né? Eu estava esperando alguns recursos diferentes, talvez, né, tenha aqui outras sugestões, né, de gerenciadores que dá para pesquisar depois, para ver se algum atende, né, o que talvez alguém esteja aqui esperando. Vamos começar do começo, então. A primeira coisa que a gente precisa fazer para utilizar o Zotero é fazer o download dele. Então, para fazer o download, depois eu posso deixar essa apresentação aqui, eu vou pedir para a Vanessa deixar ela na descrição do vídeo, que tem alguns links aqui que podem ajudar vocês, né, posteriormente. A ideia hoje, né, não é que vocês façam as coisas comigo, é que vocês vejam, né, o passo a passo, depois, olhando a gravação, dá para ir acompanhando e fazendo junto, né? Então, estou indo lá para a página de download do Zotero. Aqui ele já abriu para mim, né? Como eu estou utilizando o Windows, ele já me dá essa opção aqui, mas ele também está disponível para outros sistemas operacionais.
E aí é só clicar aqui em download, esperar ele baixar, é super rápido, assim, bem tranquilo o processo de instalação. É bem parecido com outros programas também, né? E aí que a gente começa, então, a fazer esse processo. Na primeira tela é só clicar aqui em Next. Aqui a gente vai utilizar a versão padrão, não precisa, né, selecionar customizada, padrão a princípio nos atende perfeitamente. Aqui ele está aparecendo upgrade para mim porque eu já estou com ele instalado, né? Mas eu vou clicar aqui em upgrade. No de vocês deve aparecer, né? Quando vocês instalarem, deve aparecer a palavra instalar, né? E está pronta a instalação, né? Simples assim. Não vou abrir ele ainda, ou porque eu quero mostrar outra coisa primeiro. Outra, outra coisa, né, que eu recomendo que vocês já instalem. é, a gente não vai entrar em detalhes, né, sobre esse recurso hoje, mas é o Zotero Conector. O que que é isso? Ele é no meu navegador aqui, ele é um add-on, né, que a gente chama, que fica no navegador. Tem também para outros navegadores, tem para o Google Chrome, enfim, qualquer navegador que vocês utilizem. Para mim, ele apareceu no Mozilla também, porque eu estou utilizando esse nesse momento, né? Então, ele aparece aqui em cima e a gente consegue, por meio dele aqui, também já salvar coisas dentro dele sem precisar baixar no nosso computador, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse recurso, mas a gente não vai entrar muito em detalhes agora, tá? Então, tranquilo, a gente instalou o programa, instalou o conector. Terceiro passo, esse negocinho aqui ficou aqui, mas tudo bem. Terceiro passo é fazer, tudo bem, não, deixa eu só dar um atualizar aqui. Pronto. É fazer o registro, um cadastro, né, uma conta Zotero. Clicando nesse link aqui, ó, registro. Para que que serve essa conta, né? Vocês vão preencher esses campos aqui, percebam que é bem tranquilo, é só colocar o nome do usuário, né? O meu não é esse aqui, o nome do usuário, o e-mail, confirmar o e-mail, uma senha e confirmar a senha, né? Com esse login aqui, o que que acontece? Vocês têm um espaço em nuvem disponível de graça, né? Porque o Zotelia é um programa gratuito, para fazer um backup das informações que vocês forem adicionar no programa desktop, né? Nesse que a gente acabou de instalar. Então, é bem legal fazer esse registro para não acontecer, por exemplo, deu problema no computador, né? Tive que formatar, apagou tudo. Fazendo, esse registro, vocês conseguem depois acessar os documentos de vocês de novo, a biblioteca de vocês, sem maiores dificuldades. Dá para utilizar o Zotero sem isso, né? Dá, mas eu sugiro que vocês façam, até porque é bem tranquilo, é de graça, né? Então é só preencher esses campos aqui e registrar. Não vou fazer junto com vocês agora porque eu já tenho esse registro, né? Então, a princípio, esses são os passos iniciais para vocês terem o programa no computador. Feito isso, a gente vai abrir agora o programa para fazer algumas configurações iniciais antes da gente começar a, a mexer nele, né? Propriamente, né? Com a finalidade que a gente tem hoje, que é de ensinar a usar ele. Primeiro, a gente configura algumas questões para depois poder usar ele tranquilamente. Então, a primeira Dani, posso te configuração fazer uma perguntinha? pode, aham. O Jefferson Santin perguntou se isso pode ser feito pelo celular também. Essa é uma boa pergunta. Tu sabe que eu nunca tentei, Jefferson? Vamos ver se tem o app do Zotero na Play Store. É que eu sempre uso ele, como a gente usa, eu, né? Que agora, hoje é meio que uma conversa, assim, de quem usa o programa, incentivando que outros também utilizem. Eu sempre utilizei ele no computador, porque, como também os editores de texto, né, no celular é meio ruim, é, eu particularmente prefiro no computador. Olha, Jefferson, numa olhada rápida aqui, não consegui localizar ele para download, assim. Mas eu, pô, vou ficar te devendo essa informação. Talvez, Vanessa, anota isso e anota quem perguntou para eu dar um retorno depois. Né? No celular eu realmente nunca utilizei.
Tranquilo? Mais alguma questão por enquanto, Vanessa? Por enquanto, só esse. Então, a primeira configuração que a gente vai fazer aqui no programa é vir aqui em Editar, Preferências. A gente vai justamente habilitar aquela sincronização que eu comentei, né, para a gente não perder os nossos documentos caso aconteça algum problema, né, se a gente troca, caso a gente troque de computador, enfim, tenha que formatar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai logar na nossa conta, aquela conta que eu sugeri que vocês criassem, opa, que vocês criassem naquela página que a gente acabou de sair. Então, a gente vai geralmente aparece geral aqui primeiro, né? Nas preferências, sincronização, e vocês vão digitar o login e a senha que vocês acabaram de criar e clicar aqui em configurar a sincronização. Ó, agora ele disse que eu estou conectada aqui, né? Meu nome e sobrenome, já coloquei aqui para sincronizar automaticamente, que daí eu não preciso ficar apertando em nenhum botão para enviar, né, os meus documentos para a nuvem, e tá tudo certo, tá? Então, essa é a primeira configuração que eu acho bem importante de fazer para garantir, né, que nada se perca. Outra configuração que já dá para fazer agora, que também é bem importante, é a questão da gente escolher o estilo de citação e de referência que a gente vai usar, vai adotar, né, como padrão. Então, por exemplo, na universidade, aqui na UFFS, a gente adota a ABNT como norma padrão. Existem muitas outras normas além dela, né? Mas a ABNT é o que a gente usa a princípio, inicialmente, né, para todos os cursos no âmbito acadêmico. Então, como é que a gente escolhe esse estilo de citação? É nessa mesma janelinha de preferências, né, que a gente abriu aqui em editar preferências, na aba citação. A ABNT é uma norma brasileira, ela não vai aparecer de cara aqui nessa primeira tela para vocês, né? Para mim está aparecendo aqui porque eu já incluí, mas a gente vai precisar fazer essa inclusão numa primeira vez que vocês forem utilizar. Para fazer essa inclusão, eu vou vir aqui em obter estilos adicionais. Aqui tá, abriu, espera só um pouquinho. Ah, agora sim. Por alguma razão a janelinha abriu para cima. E eu vou digitar aqui na busca por ABNT. Percebam que veio um monte de resultado aqui, né? Que várias instituições, universidades, instituições fizeram um modelo já, né, de citação e referência para essa norma. Eu não testei todos, tá, pessoal? Mas a princípio, assim, a norma de referências, a mais recente, a última alteração pela qual ela passou foi em 2020. Então, a data aqui, eu diria que é o principal parâmetro, assim, para vocês, né, escolherem alguma norma. Isso vale, essa dica também é importante para qualquer outra norma que vocês forem utilizar. Né, tem outros modelos aqui, né, de Vancouver, APA, enfim. Então, sempre pesquisem a, a data, né, da versão vigente da norma para tomar decisões aqui sobre qual estilo utilizar. Eu vou falar aqui de alguns que eu já usei e que, né, eu não percebi nenhum problema, assim, que eu achei que está tudo certo, né? Então, eu já utilizei o estilo do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, do IBICT. Vocês percebem que tem alguns aqui que tem a diferença, né? Autoria abreviada e autoria completa. O que que é isso? No autoria completa, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. O nome dos autores, o nome, né? Ele é escrito por extenso, ó. E no autoria abreviada, o nome do autor é abreviado. Só, tipo, a primeira letra e um pontinho, né? É, pela norma, as duas formas estão corretas, né? Eu, particularmente, sempre sugiro e recomendo o uso da autoria completa, porque para quem está procurando um material na lista de referência de vocês, fica muito difícil, às vezes, encontrar, né, saber quem que é o autor, só com o nome, abreviado, né, só com a forma abreviada. Então, tem essas duas opções, o IBIC é uma que eu já usei, que eu vi que está tudo certo. Os estilos aqui da USP, aqui, a Universidade de São Paulo. Eu também utilizei e também não vi problemas. O estilo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não estou enxergando aqui, mas existe aqui em algum lugar. Também já utilizei e não vi problemas. Então, vocês podem escolher, né, algum desses que tem aqui para utilizar. E aí, para utilizar, é só clicar em cima
E aí ele vai passar a aparecer nessa tela inicial aqui, né? Então a gente só mantém aqui selecionado, aqui eu tenho da USP, tenho da URGS também, né? E aí eu dou um OK. Tranquilo? Então, é assim que a gente seleciona a norma que a gente quer. A gente não precisa usar só a BNT, tá, pessoal? O legal do Zotero é justamente que, por exemplo, para quem vai publicar artigos em revistas, às vezes, escrevi em ABNT, mas a revista está pedindo uma outra norma. Dá para vir aqui e alterar, e ele meio que vai alterar citações e referências automaticamente no texto de vocês depois. É um adianto de vida, sim, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão específica, né, das citações e das referências, porque, claro, é uma ferramenta que ajuda, mas ela não exime a nossa obrigatoriedade, digamos assim, né, de conhecer um pouco das normas, tá? Não é assim, não preciso mais estudar a BNT, então, não. Tem que saber a BNT, mas com o Zotero e com o Mendeley e com outros gerenciadores fica mais fácil, de fazer as citações depois no trabalho. E a última configuração que a gente vai verificar só se está tudo certo, é se ele instalou o plugin no Writer ou o plugin no Word, tá? Dá para utilizar ele tanto com o LibreOffice quanto com o Word. Então, eu vou vir aqui em Ferramentas, Extensões. Aqui, por alguma razão, deixa eu só ver se eu consigo puxar ele para baixo. Pronto. Ó, aqui está aparecendo que a integração com o LibreOffice está aparecendo a opção desabilitar. Então, isso significa que ela está habilitada, é para estar certinho. E com o Word também está aparecendo a opção desabilitar, então significa que está habilitada. Se tivesse aparecendo habilitar em inglês, né, enable, em algum dos dois, é porque não teria dado certo a instalação. Essa instalação, ela já acontece por padrão na hora que a gente instala o programa, tá? Então, enfim, às vezes pode ter acontecido algum problema ali, da gente ter que resolver isso posteriormente, mas é para funcionar assim. E aí, para ter certeza, eu vou abrir aqui um documento no LibreOffice e eu sei que deu certo porque aqui tá aparecendo a caixinha, né, dos menus do Zotero aqui, tá? Então, tudo certo aqui no meu caso, né? Agora o meu Zotero tá baixado, tá configurado, a gente pode começar então a analisar aqui a interface dele para entender, eh, né, como é que a gente utiliza ele, quais recursos que ele nos oferece. Bom, eu particularmente vou falar um pouco de mim, porque tem uma parte aqui do programa que vocês vão ter que ver como vocês se organizam assim na vida, né, para saber como é que vocês vão utilizar essa ferramenta. Então, assim, eu gosto muito de usar o Zotero para organizar as coisas que eu tô lendo, né, as minhas leituras, né? Eu não gosto, por exemplo, de jogar tudo que eu tenho baixado no computador dentro dele, né? Porque senão eu não me acho mais. Então, assim, o que eu parei para estudar, para ler, para analisar, eu boto aqui dentro. E como é que a gente inclui as coisas aqui, né? Primeiro vamos ver aqui os menus dele, né? Nesse primeiro retângulo aqui, a gente tem um menu que é um menu de organização, que é onde aparece, né, a biblioteca de vocês. Essa parte aqui lembra um pouquinho essa parte aqui do Windows, assim, né? Então, aqui eu posso criar pastinhas, né? Então, a minha biblioteca, se eu clicar aqui, vai aparecer tudo que eu tenho dentro do Zotero. E aqui eu posso ir organizando, então, por pastinhas. Então, para criar uma pastinha nova, por exemplo, eu venho aqui em Nova Coleção, eu vou dar um nome para ela. E essa parte aqui, gente, é uma das partes que tem relação direta com a forma como vocês se organizam. Então, por exemplo, quem está estudando poderia criar, eu, né, quando estudava, eu fazia pastinhas por disciplina, né? Então, vamos supor que eu esteja fazendo a disciplina cálculo 1, né? Então, criei ali uma pastinha para essa disciplina. Dentro dessa pastinha, eu posso criar subpastas, né? Então, uma nova subcoleção. E aí, vamos supor que o professor lá passou um primeiro trabalho para fazer, né? Trabalho 1, ou enfim, com o nome que vocês queiram dar. E aí vocês podem ir colocando materiais, né, dentro das pastinhas, é, enfim, e das subpastas também. Eu, particularmente, eu vou falar como eu me organizo, só porque às vezes, né, é, quem não tem, assim, muito hábito de se organizar, eu vou compartilhar aqui a minha forma, mas que nem eu falei, cada um cria o seu jeito, né, vai vendo o que funciona para si, né, essa parte aqui é bem
bem pessoal, né? Então, assim, nas pastas gerais que eu crio, mais genéricas, às vezes sobre um assunto, enfim, ou por disciplina, eu vou colocando ali coisas que eu li sobre aquilo e, e que eu não necessariamente usei para alguma coisa, são coisas que eu li. E aí, nesse caso aqui, quando eu, né, fazia a graduação, quando eu tinha um trabalho, eu ia deixando dentro da pastinha do trabalho que eu citei. Eu só ia colocando aqui o que foi citado. E às vezes eu, inclusive, separava aqui por, se fosse um trabalho maior, assim, né? TCC, por exemplo, ia separando por capítulo, né? Introdução, capítulo um, capítulo 2, para saber o que que eu citei em cada parte, eu só ia deixando ali os materiais citados. Por quê? Porque se eu precisasse localizar alguma coisa rapidamente, né, eu já sabia onde é que estava, não perdia muito tempo tentando lembrar onde é que eu peguei alguma coisa, né? Porque esse tentar lembrar é muito difícil quando a gente está, enfim, na universidade, estudando um monte de coisa ao mesmo tempo, trabalhando, né, vivendo tudo junto, assim, a memória fica um pouco prejudicada, né? Então, essa é uma forma possível, né, de se organizar. Então, nesse menu lateral, eu vou ter essa opção aqui de criar as minhas pastinhas. Tem uma opção aqui para incluir as minhas publicações, né? Para quem já escreve, já publica artigos, pode inserir materiais aqui. A opção aqui de itens duplicados, eu vou comentar com ela, né, depois, em outro momento. Documentos sem coleção são documentos que não estão dentro de uma pasta específica. Então, eles estão dentro aqui da pasta geral, minha biblioteca, mas eles não estão dentro dessas pastinhas aqui secundárias, tá? Então, são documentos só que não tem nenhuma pastinha. E lixeira é o que vocês excluíram, né? O que foi excluído em algum momento vem para cá. Aqui no meio, nessa parte central, é onde vão ficar os documentos que a gente vai incluir. Então, por exemplo, eu já tenho algumas coisas inclusas nessa pasta aqui, né? Então, eles aparecem, nesse lugar aqui. Quando eu clico em cima aqui de cada um, percebam que aqui na lateral eu vou ter as informações sobre esse documento, né? Então, é mais ou menos essa a lógica do programa. Eu tenho documentos dentro de pastinhas e nesse lado aqui eu tenho as informações sobre eles. Esse menu lateral aqui eu também vou falar sobre ele daqui a pouquinho quando a gente começar a incluir os documentos dentro do Zotero. Vou manter aqui nessa pasta de exemplo, porque quando a gente baixa é mais ou menos assim que o programa tá, né? Não tem nada dentro dele ainda, então deve ser algo parecido com isso que vocês vão enxergar. E aqui em cima, então, a gente tem alguns outros menus bem importantes, né? Esse primeiro aqui é o que me permite incluir materiais de forma manual, tá? Esse segundo aqui me permite incluir materiais a partir de alguma informação que eu forneço, como, por exemplo, ISBN. ISBN é como se fosse um CPF do livro, tá? Geralmente fica no código de barras do livro atrás, né? DOI é para artigo, né? A ID PubMed também é para artigos que foram pegos da PubMed, né? Enfim, então tem alguns identificadores de documentos. Quando eu falo documento aqui, gente, estou falando de livro, de artigo, de tese, né? O nome genérico para vários tipos de informação e também de suportes, né? Então, dessa forma que eu consigo incluir utilizando alguns desses recursos aqui. E outro item que eu gosto muito aqui em cima é o campo de busca, porque quando a gente faz a busca aqui, por exemplo, leitor, tem nada com... Ah, tá, porque eu estou dentro da pasta exemplo, ó. Isso é importante, na hora de fazer a busca, é interessante vocês deixarem na pasta minha biblioteca. Ó, então ele vai me trazer já os resultados que tem essa palavra aqui. E aí fica fácil de encontrar também, tá? Agora vamos começar. Até aqui tudo tranquilo? Deu para entender? Tem alguma pergunta, Vanessa, sobre a interface? Enfim, sobre as Por enquanto tá configurações? tranquilo. Tá, show de bola. Vamos ver agora as maneiras, então, de inserir documentos dentro aqui do Zotero. Vamos para a primeira maneira, né? Eu tô aqui com um livro, afastar um pouquinho, enfim, só para vocês verem que é um livro físico, que eu peguei lá da biblioteca. E eu tô, né, vou citar esse livro no trabalho, né? Que nem eu falei, eu particularmente não jogo tudo dentro do Zotero, vou jogando as coisas que eu tô utilizando, né? Para incluir esse livro de forma manual, eu vou vir aqui em novo item. E olha só, todas as normas de citação e referências, elas funcionam, tem a seguinte lógica, né? Cada tipo de documento tem uma estrutura diferente de referência, né? Então, assim, a referência de um livro
O formato dela é diferente da referência de um artigo, que vai ser diferente da referência de uma tese, que vai ser diferente da referência de um vídeo do YouTube, por exemplo. Por quê? Porque as informações que eu preciso para identificar um livro são de um tipo, né? As informações que eu preciso para identificar uma revista, um artigo científico, são outras informações. Então, por esse motivo, a primeira coisa que a gente faz, né, aqui é tentar identificar o material que a gente tá incluindo aqui dentro, né, e escolher aqui a opção certa. Então, nesse caso, é um livro. Parece meio um pouco bobo, assim, é um livro, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem acesso, principalmente na internet, que a gente olha para aquilo assim e não sabe muito bem o que que é aquele negócio. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Enfim, então eu coloquei ali que esse material aqui é um livro. E agora eu vou completar manualmente com as informações desse livro. Então, o título dele é O Valor da Ciência. O autor dele, ó, percebam que aqui tem o último e primeiro. Então, dá para colocar aqui o autor sem ser em caixa alta. Deixa eu só ver certinho o nome dele. É Poincaré. Ah, já puxou o nome aqui, possivelmente porque eu tinha colocado antes já. Aqui, ó, lembra que eu falei que isso aqui não nos exime de saber a norma? Se eu sei quais elementos eu preciso para identificar um livro, eu não preciso preencher todos os campos aqui, eu já vou direto naqueles que eu sei que são necessários e obrigatórios. Então, para livro, eu preciso obrigatoriamente do título, do autor, do lugar de publicação, que é Rio de Janeiro, da editora, que é a Contraponto, e da data, que nesse meu caso é 2011. Opa! E pronto, né? Agora eu tenho aqui um registro desse livro, olha, já completou aqui em cima certinho, né? Eu já, né, mostrei aqui que é um livro, e agora esse documento já está dentro do Zotero. Outra forma de colocar um livro, né, dentro do Zotero. Percebam também que assim, eu não tenho um PDF, né, para esse livro. Uma coisa que meio que se convencionou, né, é que os gerenciadores de referência servem só para PDFs, né, para documentos digitais. Não, eu posso utilizar ele para qualquer tipo de documento. A diferença só é a forma como eu vou incluir esses materiais aqui dentro, né? Outra forma que eu poderia ter usado para fazer essa inclusão é vindo aqui na varinha mágica e digitando o ISBN, que nesse caso aqui é esse daqui que eu estou colocando. Aí eu digito o número e dou um Enter. Ou colo um DOI de um artigo também, posso dar um Enter. E daí a gente espera um pouquinho até ele encontrar o material. Ó, que legal. Ele puxou essa informação aqui de algum lugar, nesse caso, desse lugar aqui, né? Mas percebam que veio com alguns probleminhas. Ele não conseguiu ajeitar certinho os acentos. Então, o que que vai acontecer? Sempre que né, o próprio programa importar algumas informações do que eu estou colocando dentro dele, é provável que eu tenha que fazer alguns ajustes. Então, vocês podem vir aqui na lateral e fazer manualmente aqui, ajustar, né, corrigir esses problemas que tem. No meu caso também, o livro não tem essa segunda autora aqui, né, na minha edição, puxou aqui informações de uma outra edição, ó. O ano é 2011, não é 95, tá? Então, é importante que você sempre dê uma olhada para ver se as informações de fato estão batendo, né, com a do documento que vocês estão utilizando. Uma terceira forma agora de colocar materiais aqui dentro, agora falando de PDFs, né, de artigos científicos principalmente, né? Quando a gente faz o download de um artigo, geralmente fica na nossa pasta de download dessa forma aqui, assim, né? Fica um negócio alfanumérico, que se tu baixou um monte de coisa de uma vez só e teve que abrir um por um para ver o que que era, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então, o que que a gente pode fazer? Qual que é o jeito mais fácil de botar isso dentro do Zotero? Simplesmente eu vou puxar e vou arrastar. E aí a gente espera um pouquinho de novo, né? E mágica. Olha só o que ele já fez aqui para mim. Ele pegou os metadados desse PDF e já completou com as informações aqui. Claro, o certo agora é eu vir aqui, abrir esse material, né? E verificar se o que ele fez aqui na lateral tá certo, né? Não deixem de fazer essa verificação. Mas independente disso, né, a gente é uma mão na roda. Ele já preencher tudo para nós assim
né? Sendo que quando a gente baixa, a informação que a gente acaba tendo é sempre algum código estranho, né? Que não me dá nem o título, nem o nome do autor, nem nenhuma informação que me ajude se eu precisar localizar esse material rapidamente. Tá? Então, eu posso incluir materiais assim, e a última forma é com aquele conector web, que está instalado aqui. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos, por exemplo, vamos supor que eu estou lá no Periódicos CAPES e eu estou pesquisando materiais sobre biblioterapia. Dani, temos mais uma pergunta. Posso te passar agora? Pode passar, aham. Renato Silva. Posso copiar minhas pastas de artigos e colar direto na tela aí do Zotero? Tu pode puxar e arrastar. Quando tu faz isso, ó, ele não tirou da pasta original aqui. Ele já faz uma cópia. Então, tu pode selecionar tudo. Vamos supor que aqui nessa pasta artigos tivesse 50 artigos. Seleciona tudo, puxa e arrasta, tá? Deixa assim a tela assim, né? O negócio aqui, seleciona tudo assim e arrasta. E vai dar tudo certo. Às vezes demora um pouquinho, porque pensa, ele vai, né, catar os metadados de cada PDF que tem nessa pastinha. Se forem pastas muito grandes, né? Então, tu pode fazer isso sim, bem tranquilo. Mais alguma pergunta? Por enquanto, só essa. Então, tá. Beleza, eu tô fazendo aqui uma pesquisa sobre eita, biblioterapia. E aí, né, me interessei por esse artigo aqui. Ah, tá. Vou abrir ele aqui no navegador, né? Vou dar uma olhada aqui, mais ou menos. Tá, show de bola. Vou ler isso aqui depois. Agora eu não tô com muito tempo. Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui e vou escolher a minha pastinha lá do Zotero. Vou deixar aqui na pasta exemplo. Eu acho que ele já adicionou. Peraí. Ah, tá. Agora abriu. E vou clicar aqui em feito. Agora eu vou lá no Zotero, o nome é esse aqui, né? Makerspace Biblioterapia. E apareceu aqui Makerspace e Biblioterapia já, inclusive com o PDF, ó. Tá? Então, essa é a forma de utilizar o conector. Uma das formas, né, possíveis. Ele já baixou. Percebam que eu nem estava na página que tinha o PDF aberto, ó. Estava só aqui na página inicial do artigo. E o Zotero já catou para mim o PDF, né, e incluiu certinho lá no programa. Opa, assim tá certo. Tá? Então, a gente tem essas 4 formas de incluir documentos dentro dele. Claro, aqui eu botei tudo nessa pastinha aqui, né? Mas eu posso trocar essa pasta, né? Vamos supor que eu queira que esse documento aqui fique nessa pasta aqui, trabalho 1. Eu puxei e arrastei e ele veio para cá, tá? Então, a organização nas pastinhas também é puxar e arrastar, é bem como a gente faz com os nossos documentos mesmo no computador, bem tranquilo. Só não sei porque que ele manteve uma cópia aqui. Vamos ver, itens duplicados. Depois a gente vê essa parte aqui. Bom, com esses materiais aqui dentro agora, eu vou falar assim o que que eu gosto de fazer agora pensando em organizar as leituras, né? Uma coisa bem importante quando a gente estuda é fazer anotações, é fazer fichamentos, resumos, para nós, né? Porque a gente vai gravando as coisas quando a gente escreve. E aí, eu, por exemplo, eu não gosto de fazer isso aqui, de cara, assim, né? Eu geralmente faço no papel, escrevendo à mão, enfim. E aí, depois que eu terminei, eu venho aqui em notas e eu adiciono essas notas aqui. Olha só que legal, eu posso fazer um fichamento aqui, né? Colocar resumo, eu posso colocar citações, né? Vamos supor, por exemplo, que eu queira incluir uma citação daquele livro ali que eu mostrei, né? Aí eu já posso fazer algo do tipo, né? Colocar a citação aqui. Por que que isso aqui pode ser interessante, né? Porque vamos supor que depois tu queira lembrar, tu tá lá no teu trabalho e por alguma razão tu não fez a citação e a referência certinho na hora que tu incluiu ela no texto. Quero saber de onde é que eu tirei esse negócio. Cara, tu vai ter isso incluso aqui. Eu vou reduzir aqui, aí eu vou pesquisar aqui, vou ter a citação, né? Ela tá no meu texto.
vou pesquisar aqui por busca, ó, e ele já me trouxe aqui essa nota, né? Então, eu posso criar essas anotações para ir me achando na vida, gente. Aqui dá para fazer resumos, dá para fazer um monte de coisa aqui. Eu posso fazer isso em uma nota, né, grande, ó, por exemplo, eu posso ir incluindo várias coisas aqui, nesse espaço aqui, ou eu posso, ir fazendo notas diferentes, ó, adicionar outra nota. Aí aqui ele vai fazer outra nota, ó, daí vai deixar meio que em destaque já aqui, direto, né, sem eu precisar no caso, abrir a nota inteira, né? Porque esse aqui, algumas coisas que eu digitei estão aparecendo mais aqui embaixo, né? Elas não aparecem de cara. Isso aqui já está aparecendo, assim que eu bato o olho, eu já vejo o que é, né? Então, é uma maneira também de vocês irem guardando as anotações que vocês fazem, ou a finalidade do uso daquele material no trabalho de vocês. Por exemplo, utilizei para fundamentar o conceito de tal coisa, né? Eu fazia muito isso, né? Utilizei no capítulo tal para fundamentar o conceito de nananá, né? Então, é uma forma de vocês também se organizarem, né? Para depois não precisar lembrar, porque vocês vão ter isso tudo aqui em um lugar só, né? Não vão depender só da memória, que nem sempre ajuda, né? Outro recurso que nós temos aqui também é o das etiquetas, que é outra forma também de criar, né, mecanismos para encontrar as coisas depois. E as etiquetas também são muito particulares, né? Eu poderia, por exemplo, adicionar uma aqui com o assunto do livro, né? Ah, esse material aqui é sobre ciência, né? Esse material aqui é sobre, sei lá, filosofia. E colocando os assuntos, ou também eu posso. Uma coisa que eu fazia assim. No TCC eu usei muito, gente. Eu usei o Mendeley na época. Então, eu colocava coisas do tipo, introdução, capítulo tal ou sobre tal coisa. Então, ia colocando etiquetas e tags, assim, para ir achando, né, aquele material. E o último recurso que tem aqui, as etiquetas aparecem aqui, tá? Às vezes demora um pouquinho para atualizar, daqui a pouco elas vão aparecer aqui embaixo. E daí, se eu clicar em cima, vai aparecer os materiais, né, que tem a mesma etiqueta. E os relacionamentos, olha só que legal esse recurso aqui. Deixa só eu voltar para cá. Ah, ó, apareceu aqui embaixo já, ó. E apareceu um que ele puxou automaticamente com aquele artigo que eu incluí, né? Essa aqui não fui eu que criei, às vezes vem etiquetas junto com os materiais que a gente inclui, né? Que foram, principalmente artigos, né? Que a gente baixa e que a gente coloca dentro do programa. Outro recurso aqui que a gente tem é o de relacionamentos. Olha só que legal, a gente consegue relacionar um artigo ao outro, né? Então, vamos supor que eu esteja ali estudando um assunto e tem dois materiais ali que tem tudo a ver e que eu não quero, né? Eu vou usar os dois para fazer a mesma coisa, os dois, ou os três, ou os quatro, né? Eu posso vir aqui em adicionar um relacionamento. Percebam que agora eu estou na linha aqui desse artigo aqui, Makerspace e biblioterapia, né? Vamos supor que eu queira criar uma relação dele com esse primeiro aqui, que também é sobre biblioterapia. Vou vir aqui em adicionar e vou vincular ele com esse outro artigo, daí ele fica facilmente acessível. Às vezes, quando tem coisas em pastas diferentes, enfim, é uma maneira de tu, né, manter ali a tua lógica de leitura e de organização dos documentos. Então, a parte de organização da leitura, a gente resolve, das leituras, né, a gente resolve mais ou menos assim, né? Primeiro a gente insere os materiais, acrescenta notas, pode acrescentar tags, né? E aí depois fica tudo disponível aqui de forma bem fácil. Eu consigo localizar os materiais facilmente utilizando o campo de busca. E aí, né, a vida fica um pouco mais fácil se a gente pensar, né, que poderia ser tentar achar esses materiais, por exemplo, lá na pasta de downloads, que fica lá tudo com aqueles nomes lá que não me dizem muita coisa, né? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não temos perguntas, mas pessoal, fiquem à vontade. Quem tiver pergunta já vai perguntando aí no chat. Até essa parte é bem tranquilo, que daí o pessoal pensa, eu não vou ter todo esse trabalho de colocar as coisas dentro do programa, para quê? Aí vem a parte agora que deixa a coisa bem interessante. Lá no nosso site, eu deixei aqui na apresentação também, a gente tem, nesse link aqui, modelos de trabalhos já formatados de acordo com as normas da ABNT, né? Então, a gente tem também o Manual de Trabalhos Acadêmicos. Gente, esse manual aqui é a primeira fonte de consulta de vocês quando vocês tiverem dúvidas sobre as normas da ABNT,
né? Não vai assim para a internet, assim, porque a gente nunca sabe se, né, o texto que a gente encontrar vai ser sobre as normas atuais ou se é sobre norma que já não está mais vigente. Enfim, esse manual aqui sempre é atualizado. Sempre que uma norma muda, ele é atualizado. E ele tem, né, a princípio, todas as informações necessárias. Tem algumas padronizações aqui para a nossa universidade que a gente fez, porque a norma não aborda tudo, né? Então, algumas coisas a gente convencionou aqui e são válidas somente para o FFS, tá? E a gente tem aqui embaixo, ó, modelos de trabalhos já formatados de acordo com as normas. Esses modelos sempre são disponibilizados no formato, né, para serem usados ou com o LibreOffice Writer, né, que é o que eu estou usando hoje aqui, ou com o Microsoft Word. E percebam que a gente está usando aqui duas fontes, né, fonte Arial ou fonte Times, que são as duas fontes, né, os tipos de letra que meio que se convenciona que se use na universidade. Então, já baixem o modelo aqui de acordo com a fonte que vocês preferem e com o programa que vocês vão utilizar, tá? Senão pode desformatar tudo depois. Tranquilo? Então, tem modelo de artigo científico, tem modelo de projeto de pesquisa, tem modelo de relatório técnico científico, de TCC, dissertação e tese, de resumo e resenha. E tem um modelo aqui, que é um modelo resumido para trabalhos e disciplinas. É esse modelo que eu tenho aberto aqui, né? Esse modelo, qual que é a ideia dele, né? A gente fez enxugou o modelo não. A gente enxugou, na verdade, o que seria um TCC, uma tese, uma dissertação. Então, a gente manteve aqui uma capa, uma folha de rosto, o sumário, e aqui já começa o trabalho. A ideia dele é que ele seja usado assim ao longo dos cursos, para que quando a pessoa chegue lá no TCC, essa parte do uso dos editores já está tranquila, a parte das normas da ABNT já está resolvida, e, né, a única preocupação, então, no momento do TCC, seja o conteúdo do TCC, né, e não a parte, né, da ABNT e de formatação, é, porque isso aqui, olhando assim, né, parece bem tranquilo, mas dá muito trabalho, gente, formatar um trabalho acadêmico no fim, eu não recomendo. Vocês vão estar cansados, né? Começa por aí, dá trabalho, né? Não é uma coisa que tu faz em algumas horas, leva muito tempo para fazer, né? Então, não tem necessidade, né? Já comecem a escrever o TCC depois, lá no final, em cima do modelo de TCC, né? Eu vou falar um pouquinho depois sobre os recursos, sobre como é que usa esses modelos, para que, né, vocês consigam usar eles com tranquilidade. Mas primeiro eu vou mostrar como é que a gente usa o Zotero junto com o modelo. Então, a gente está lá no nosso texto, né? Vamos supor que eu esteja aqui, nesse capítulo aqui de revisão de literatura. E aí eu tenho aqui a minha primeira citação, né? Fiz uma citação lá no meu texto. O que que eu faria normalmente, né? A gente abre lá o parênteses, coloca o sobrenome do autor, né? Coloca o ano, sei lá, estou inventando aqui, e coloca a página, né? Quem já escreveu um trabalho acadêmico passou por isso aqui. Daí a gente vai lá, faz outra citação e vai fazendo ali. E lá embaixo tem que ir lá nas referências e fazer uma referência para esse moço aqui, né? Cada vez que eu faço uma citação, eu tenho que ter uma referência e vice-versa. Eu não posso ter citação sem referência e referência sem citação. O que que a gente vai fazer quando a gente estiver utilizando um gerenciador de referências como o Zotero? A gente vai vir aqui nesse primeiro botão, que é de adicionar citação. Eu vou clicar aqui em cima. Ah, tá. Na primeira vez, quando a gente, como eu instalei, né, o programa lá no começo, na primeira vez que a gente clica aqui, ele vai pedir qual estilo eu quero usar. Eu vou manter aqui o da USP. Dá um OK aqui. Vou dar um OK aqui e vou pesquisar, então, pelo autor que eu quero citar. Então, vamos supor que eu queira citar aquele ali que eu acabei de incluir, né? Ó, eu pesquisei só pelo começo do sobrenome, ele já me trouxe aqui o livro. Eu posso pesquisar também pelo título. Ó, ele vai trazer também, tá? Aqui, esse material aqui tá duplicado lá no Zotero. Depois eu vou tirar as duplicatas. Mas aí, para citar, ó, é só clicar em cima do material que eu quero citar. E se ele tiver página, se for uma citação direta, eu clico em cima aqui e vai abrir essa caixinha aqui, eu posso colocar a página aqui. Então, página 58. Se eu quiser adicionar outro autor, eu posso, ó. Vamos supor que eu já quisesse incluir também lá sobre o biblioterapia, ó.
Eu faria a mesma coisa e já incluiria duas obras aqui. Mas vamos deixar só isso aqui por enquanto. Agora eu dou um Enter e ele fez a chamada para mim. Olha só que legal, né? Outra forma também de utilizar é a seguinte, ó. Vamos supor que eu faça uma citação desse tipo aqui. Para, deixa eu ver quais que são os autores daquele outro lá, daquele outro artigo que eu incluí aqui. Ah, tá, autores bem tranquilos. Eu vou pegar aqui o Silva et al. Então, eu poderia fazer algo assim, ó. Para Silva et al. E aí eu vou vir aqui e vou incluir lá o Silva et al. E quando eu clicar aqui em cima, vamos supor que seja uma citação direta, vai estar nessa página aqui. Como eu citei esse autor no texto, eu vou vir aqui e vou clicar em omitir autor, tá? E vou dar um Enter. Por quê? Porque já está o Silva aqui, né? Eu não vou incluir ele novamente aqui dentro do parênteses, não vai ficar assim, né? Vai ficar só o autor aqui na frente quando eu cito ele no meu texto. Então, para Silva et al., e aí aqui viria a citação, né? Então, dá para fazer dessa forma também. Olha só que legal. E aí, eu estou escrevendo o meu trabalho e eu vou incluindo aqui as referências. Toda vez que eu fiz as citações, toda vez que eu fiz uma citação, né? Isso aqui é uma citação. Eu venho aqui, pesquiso pelo que tem no Zotero. Ele vai trazer aqui, gente, o que eu incluí no Zotero, tá? Não é coisas que estão em qualquer lugar. Então, para aparecer aqui nos meus resultados, eu tenho que ter feito aquela inclusão lá que a gente conversou antes, né? E aí, beleza. Vou incluindo aqui. O que que vai acontecer na minha lista de referências? Eu tenho aqui as referências. Eu vou apagar isso aqui, que essas referências aqui são as que foram utilizadas no modelo, tá? Quem for utilizar o modelo, apaga também, né? Que elas não são referências do trabalho de vocês. Aí eu vou vir aqui e vou incluir uma vez só. Eu preciso fazer isso, que é incluir bibliografia. E aí, olha só, ele já me trouxe aqui as referências do livro e a referência do artigo científico que eu citei lá em cima. Aí, às vezes, nem tudo vai estar redondinho, tá? Vamos supor que eu tenha percebido um erro. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Não percebi, assim, nenhum problema. Mas vamos supor que aqui tivesse escrito algo assim. Ficou um R a mais, né? E aí eu percebi que estava com esse problema na hora que ele gerou a referência. Ou, né, às vezes vocês vão perceber que tá tudo meio fora, assim. O que que eu faço nessas situações? Nunca o que eu acabei de fazer aqui. Vocês não vão vir aqui e mexer aqui, tá? Vocês vão ir lá no Zotero, procurar esse material aqui, vir aqui nas informações e corrigir aqui o problema. Porque aqueles R's lá que estariam aparecendo possivelmente estariam aqui, tá? Então, vocês vão ajeitar esse problema aqui, né? Estaria algo assim, sei lá. Vem aqui, apaga, né? E aí volta lá pro programa e vem aqui em atualizar. Ó, até porque quando eu faço modificações, eu vou dizer aqui para não manter. Ele vai criar conflito, tá? Então, assim, não, se for usar qualquer programa, vocês têm que usar ele e somente ele, tá? Ó, agora ele tirou o R aqui. E ir resolvendo as coisas por meio dele. Então, alguma coisa aqui não tá certa, é aqui que vocês vão arrumar. Alguma coisa lá em cima, na hora de citar, não tá certa, é lá em cima que vocês vão arrumar, tá? É lá em cima, é lá no Zotero que vocês vão ajeitar. Tranquilo? Então, não fiquem mexendo, criando duas coisas. Ou assim, ó, algumas coisas eu vou citar na mão, assim, tipo, eu vou digitar, e outras coisas eu vou fazer pelo programa, pelo Zotero. Também não funciona, né? Ou usa o programa ou não usa. Depois, né, lá, quando vocês, antes de entregar o trabalho, por exemplo, daria para criar uma cópia e desvincular aqui o link do Zotero. E aí fazer alguns ajustes à mão, se for necessário, tá? Mas enquanto vocês estiverem escrevendo o trabalho, eu não recomendo que vocês façam coisas, misturem, né? Um jeito de fazer manual junto com o Zotero, porque possivelmente vai dar algum problema durante o caminho ali, né? Eu vi que tinha uma pergunta antes, deixa eu abrir aqui a caixinha de chat para tentar responder. O Renato perguntou
Se através do Zotero, como descobrir uma obra de um autor original. Por exemplo, o João citou o trabalho do Pedro em seu trabalho, utilizando o APUD. Encontrar a obra original, ou seja, não ter que usar o APUD, citar o autor principal da obra citada, de forma automática, eu acho que não, porque o que que ele teria que fazer, né? Ele teria que ler as referências. Por exemplo, se essa pessoa aqui se a pessoa fez uma citação de citação, tu tem dois trabalhos, né? Porque tu tem que chegar na obra, né? Vamos supor que esse livro aqui tenha citado alguma coisa que eu citei no meu trabalho. Veja que é uma escadinha, né? Então, eu tenho que primeiro chegar na obra que fez a citação, para daí ir nas referências dessa obra e tentar procurar aquele material, né? Não sei, Renato, se não sei, não vou dizer que não dá para fazer, mas se der para fazer é um recurso que eu não conheço, tá? Mas a citação de citação realmente é bem complicado, assim, né? É que, na verdade, hoje em dia, muitas coisas são tão citadas por tantas pessoas que, às vezes, realmente fica difícil a gente encontrar quem foi o primeiro, né, que citou algum documento. Mas, enfim, talvez dê para fazer, mas desconheço. Nunca vi, assim, de uma forma explícita esse recurso, né? Eu gosto muito do Zotero, que nem eu falei, hoje é meio que compartilhando aqui algumas informações de quem usa, assim, para organizar as coisas, né? Para deixar, eu gosto muito desse negócio das notas, e de deixar claro, eu consigo manter um registro das coisas que eu estudei, que eu li, porque também, sabe, por que que é legal a gente registrar tudo que a gente lê? Porque a gente sempre, eu pelo menos, né? Sempre acho que eu sou improdutiva, que eu não estou lendo nada. Na hora que eu vou pensar assim, o que que eu li esse ano? Ah, não li nada. E aí, depois que eu comecei a organizar as minhas leituras, gente, a gente lê muita coisa. Porque tu lê um capítulo de um livro aqui, aí tu lê um capítulo de outro livro ali, quando tu vê, tu leu coisa pra caramba, e às vezes a memória não ajuda a lembrar, né, disso tudo. E aí, quando a gente começa a registrar, fica muito mais fácil, né? Os itens duplicados, a gente tem aqui a possibilidade de remover da seguinte forma, ó. Eu posso selecionar aqui, ele vai perguntar qual das versões, aqui tem três, né, o valor da ciência, qual das versões eu quero manter, né? Digamos, eu quero utilizar ele vai unificar os três, mas ele vai pegar as informações de um, digamos assim. Então, eu recomendo usar o material que tiver com mais, aquela parte lá de informações que tiver mais certinho. Então, no meu caso, não é necessariamente o que tem mais informação, tá? Porque, por exemplo, aqui tem uma informação que eu acho que não está correta, que é esse outro autor. Então, eu vou escolher essa versão aqui que parece que está batendo com a minha edição. E eu venho aqui em mesclar três itens. E aí ele saiu aqui da minha pasta de duplicados, tá? Isso aqui é legal para quem tem o hábito de jogar para dentro do Zotero resultados assim de pesquisas que fazem bases de dados, que daí pega coisas de várias, faz tipo uma mesma busca em bases diferentes e depois vai removendo as duplicatas dessa forma, né? Senão fica muita coisa repetida, enfim. Voltando aqui para o modelo, então, outra coisa só agora, não referente ao Zotero, mas referente ao modelo, tá? Quando vocês forem utilizar os modelos aqui da universidade, para não ter problemas, para que tudo funcione do jeito certinho, precisa saber usar três coisas do programa mesmo. Deixa eu fechar isso aqui. A primeira coisa é o marcador de formatações. Isso aqui também vale para o Word, tá? Com o marcador de formatações, eu consigo enxergar algumas coisas que tem por trás do trabalho. Aqui no LibreOffice é um pouco mais difícil, porque as quebras de... Mais difícil não, mais difícil de apagar, né? Da gente fazer uma bobagem aqui referente a isso, porque as quebras de página e de seção, elas ficam pontilhadas entre as folhas, ó, tá vendo? Aqui tem um pontilhado, aqui também tem, e aqui também tem. Agora, aqui embaixo, tem em todos porque está separando os capítulos. Mas no Word, as quebras de página e de seção, elas não ficam entre as páginas como está aqui, né? Ela fica uma informação, né? Quebra de página, quebra de seção, assim aqui. E aí a gente não consegue enxergar ela, a não ser que a gente habilite esse botãozinho aqui, tá? Então,
Principalmente para quem estiver utilizando os modelos do Word, deixe isso aqui habilitado, porque se vocês apagarem, principalmente a mais importante no Word é a quebra de seção que tem aqui depois do sumário. E assim, às vezes a gente está digitando, está mexendo ali, apaga sem nem saber, porque ela não aparece, né? Se não tiver com, com o marcador de formatações habilitado. Então, tome cuidado para não apagar essas quebras, porque elas ajudam a manter o trabalho no lugar. E aqui no sumário, ajuda a manter essa quebra que faz com que a paginação fique correta. Porque, por exemplo, o número da página, tá vendo que aqui no sumário não tem número. E ela começa a aparecer aqui na introdução, né? Então, se apagar aquela quebra ali, a paginação vai bagunçar e vai numerar tudo. Então, tem que tomar esse cuidado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aprender a formatar o texto só usando estilos. O que que são os estilos, né? São umas formatações prévias que a gente faz o texto. Então, num documento que está formatado conforme a BNT, eu já sei que eu tenho que ter, por exemplo, o corpo do texto com fonte Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, vai ter uma marcação de parágrafo no começo. Então, a gente já diz isso para o programa antes de fazer qualquer coisa, né? Nos modelos, a gente já formatou a maioria das situações que podem acontecer. Então, esses estilos aqui no Zotero ficam aqui, no Zotero, no LibreOffice ficam aqui. No Word, tem uma caixinha que tem tipo um azinho, bezinho, tem uns estilos ali. E tem uma setinha bem pequenininha que fica numa quina. Tem que clicar lá para conseguir ver os estilos todos assim, né? No LibreOffice, eu particularmente gosto de clicar aqui em outros estilos, porque daí ele abre esse menuzinho lateral e eu mexo aqui no trabalho, no documento todo, sempre por aqui. Então, olha só. Isso aqui vale também para o Word, tá? É a mesma coisa. Para um título aparecer automaticamente no sumário, ele precisa estar com um estilo aqui de título, tá? Então, por exemplo, os títulos são os títulos dos capítulos que têm um número. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Os títulos 2 são os que têm dois números, 2.1, 3.1, 4.1 e assim por diante. Então, para aparecer no sumário automaticamente qualquer título que eu quiser incluir, eu preciso aplicar um estilo de título. E como é que eu faço isso, né? Vamos supor que esse texto aqui eu queira transformar em título. Eu vou selecionar ele e vou clicar em cima do estilo, literalmente, ó, cliquei. Ó, ele numerou o título para mim, deixou com a formatação de um título, né, grande, de um capítulo novo. Ele pulou aqui a página, porque pela norma os capítulos grandes, 1, 2, 3, 4, com um número só, eles começam numa página nova. E ele ainda atualizou o número dos títulos seguintes, tá vendo que ele já botou dois aqui, antes estava tudo um. Vamos supor que o professor mandou reduzir o nível do título. Não é uma coisa tão importante para deixar, né, com um título assim. Eu venho aqui, por exemplo, uso o título 2. Ó, já atualizou a numeração de novo, mudou a formatação. Então, eu preciso fazer isso aqui, para depois, aqui no sumário, eu clicar com o botão direito, atualizar o índice, e ele aparecer aqui, ó. Tá? Então, as coisas são automáticas se a gente souber usar ali os recursos do programa, tá? Outra coisa que o corpo de texto, então, ó, uma coisa assim, que estilo que eu uso, né? Clica em cima, deixa o cursor em cima do texto que vai aparecer o estilo que está aplicado, ó. Aqui, ó, título 3. Olha, já deixou em destaque ali o estilo que está aplicado. Lá quando a gente está escrevendo o trabalho, um tipo de citação que é bem comum é a citação direta longa, que ela vai ter essa formatação aqui, vai ter esse recuo, né? Vai ter espaçamento entre linhas simples, uma fonte menor. Então, eu vou, por exemplo, quero transformar um texto, esse aqui, vamos supor que ele tenha passado de 3 linhas, numa citação direta longa. Eu vou vir aqui, clicar 2 vezes em cima, e ele deixou com a formatação para mim. Tá. Vamos supor que eu tenha tirado coisas ali da citação e ela virou uma citação curta de novo. Volta lá para o estilo de corpo de texto. Então, vejam como é muito mais tranquilo formatar o trabalho assim, né? Não precisa sofrer nem nada. E isso aqui também evita vários problemas, do tipo assim, ó. Quem já fez trabalhos maiores, né? Às vezes tu tá mexendo numa parte do trabalho, muda alguma coisa, e tu vai ver em outros pedaços aleatórios do texto, mudou daquele jeito também, sei lá, ficou em itálico. Tu mudou a fonte, mudou a fonte. Então, acontecem umas coisas assim, por conta da bagunça nos estilos, tá? Então, se habituem a fazer as formatações sempre pelo estilo e não aqui por cima, que a tendência é não dar esse problema.
Então, as duas coisas, né? Usar os estilos, usar o marcador de formatações. E a última dica aqui, para vocês não terem nenhum problema com os modelos, é a questão de copiar e colar a citação. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira citar aquele artigo ali, deixa eu abrir aqui o Zotero. Eu queira, deixa eu pegar aqui algum deles aqui, eu queira citar esse material aqui. Então, tô lendo ele, né? Achei aqui uma citação, uma parte que eu achei bem importante, que eu quero citar. Aí eu vou selecionar aqui o texto. Vamos supor que acaba aqui. Copiei. Beleza. O que que eu vou fazer aqui no meu texto, gente? Eu nunca mais vocês vão usar o Ctrl V. Isso aqui vocês não fazem mais a partir de agora, tá? Tanto no Word quanto no LibreOffice, tem a opção aqui com o botão direito. No LibreOffice vai ser colar especial, texto não formatado. E no Word vai ser, se não me engano, colar e colar somente texto, algo assim. Por quê? Porque quando a gente cola alguma coisa de outro lugar, o padrão da maioria dos editores é tentar puxar aquela formatação. E quando se faz isso, né, se começa a bagunçar toda a questão dos estilos aqui. Quando eu colo sem a formatação, que é essas opções que eu mostrei, né, colar especial, texto não formatado, ou no Word, né, colar somente texto, eu mantenho a formatação do estilo onde o cursor está posicionado. Então, dessa forma, eu evito também uma série de problemas e de bagunça, né? Então, são essas três coisinhas, gente, olha só. Então, usando o modelo, sabendo disso que eu acabei de falar, que a gente faz as formatações aqui por estilo, né? Sabendo que eu posso formatar de um jeito muito mais fácil aqui as citações, eu seleciono e clico em cima do estilo. E sabendo que as citações e referências eu posso fazer de uma forma mais ou menos automática, usando o Zotero, a coisa fica muito mais fácil, né? Aqui, por exemplo, vamos supor que o professor mandou tirar essa citação aqui, né? Ou enfim, um pedaço de texto que tinha algumas citações, porque, né, decidiu que não era relevante ali para o trabalho. Apaguei ali a citação, olha o que acontece lá nas referências. Eu vou dar um atualizar aqui, esse refresh aqui, ele vai tirar todas as referências do pedaço que eu apaguei. Então, só isso aqui a gente já poupa um trabalhão, que é depois ficar conferindo se todas as citações têm referências, se todas as referências têm citação. Tá, gente? Então, vale a pena, sim, a gente estudar as ferramentas que a gente tem à disposição um pouquinho antes e se ambientando, né? Para conseguir utilizar elas e evitar trabalho depois, né? Eu sempre gosto de falar que a gente pode escolher na vida, né? Isso, isso não só para trabalhos acadêmicos, né? Mas para a vida a nossa escolha sempre vai, a gente vai ter trabalho, né? A gente tem que escolher que tipo de trabalho a gente quer ter, se a gente quer ter trabalho antes ou depois. O que que é o trabalho antes? É justamente entender o que a gente vai fazer, né? Conhecer as ferramentas que tem disponíveis, que podem nos ajudar a realizar uma atividade, estudar elas um pouquinho, né? Às vezes dá um trabalhinho, né? Ah, dá trabalho, gente. Eu vim aqui, né, baixar um programa, aprender a usar, incluir as coisas, né, dentro dele, isso dá trabalho. Só que isso é muito menos trabalho do que, por exemplo, formatar um trabalho, um TCC no final, né? Passou tudo, já está pronto, seria só entregar, mas não, vou começar a formatar agora, aí eu vou procurar, eu nem fiz referência nenhuma, eu só botei uns links lá e vou começar a fazer, gente, é muito mais trabalho, né? Parece que não, mas é. Então, sempre que possível, né? Eu sempre tento, opto por ter trabalho antes do que trabalho depois, né? É mais fácil, reduz a minha ansiedade também, porque lá no fim, né? A gente está lá no momento de entregar as coisas, né? Tudo tem prazo, e aí a gente, né, acha que vai demorar tanto tempo para fazer, por exemplo, a formatação, deixar dentro da norma, e aí começa a fazer e ver que a coisa é um pouquinho mais complexa do que a gente imaginou e demora um pouco mais do que a gente tinha já se organizado, né? Então, né, enfim. É, o Renato tem uma pergunta aqui, vamos ver se essa eu consigo responder. O modelo de TCC tem que copiar e colar no Zotero e seguir digitalizando o trabalho e formatando de acordo com o programa Zotero? Não, o modelo tu vai baixar no teu computador, né? Então, eu tô lá aqui na página de normalização, né? Então, vamos supor que eu queira, né, utilizar esse modelo aqui, que é o de TCC para o LibreOffice.
eu não preciso fazer nada além de baixar o modelo. Ó, baixou. Aí eu vou abrir ele e o modelo tá aqui, tá? O modelo ele vai ficar salvo onde eu salvar ele no computador, né? E aí eu vou adicionando, ó, aqui tá o negócio do Zotero, ele tá, o que tá linkado com o Zotero é o LibreOffice, na verdade, né? Não é o meu modelo. É, eu vou usar o Zotero, posso usar o Zotero em cima do modelo para facilitar a minha vida, mas eu também poderia usar ele, por exemplo, num documento em branco, né? Ó, se eu abrir aqui um documento em branco, eu vou, eu vou adicionando aqui as minhas citações, né? Né? Eu vou adicionando aqui e tudo certo, né? A questão aqui não é o modelo em si. Eu só abri o modelo para mostrar qual que é a forma, né? Como é que vocês podem utilizar as duas coisas juntas. Eu já posso pegar o trabalho formatado, assim, né? E botar e utilizar o Zotero junto também, né? Só que o que acontece? Lá no modelo eu vou colocar a bibliografia na página de referências e as citações ao longo do meu texto, enquanto eu estiver escrevendo o meu texto. O sumário. Não, o sumário é o seguinte, ó. O que que tu vai fazer com o sumário? No modelo, a gente cria um sumário de exemplo, né? Só que assim, no teu trabalho, tu vai ter outros títulos, né? Não são esses títulos aqui. Então, o que que vai acontecer? Tu não precisa mexer em nada aqui no sumário, tu vai mexer no texto. Então, eu tô lá escrevendo o meu trabalho, né? Vamos supor que eu queira. Eu posso, inclusive, apagar isso aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui, né? Eu comecei a escrever aqui, então. Deixar só o texto, porque é o texto que a gente vai fazer aqui, né? Comecei aqui a escrever a minha introdução, né? Então, tô lá escrevendo a minha introdução, bem tranquilo, tchururururu, né? Tô escrevendo a minha introdução. Show de bola. Aí eu vou fazer, terminei aqui, né? Vamos supor que deu umas 5, 10 páginas da minha introdução. Vou escrever aqui o capítulo um. O título do teu capítulo um ele vai ser um título que tu vai atribuir, vai depender do teu tema, da tua pesquisa, né? Não, eu não tenho como saber que título que é esse, né? Então, vamos supor que o título do teu capítulo um seja, geralmente o capítulo 2 na verdade, né? Que a introdução é o primeiro capítulo do trabalho, né? Bom, geralmente é revisão de literatura, né? Então, vai ter uma revisão de literatura ou referencial teórico, os nomes também não precisam ser os mesmos. Tu vai digitar o teu título, como eu fiz aqui, ó. Eu estava escrevendo o texto, digitei um título. Aí eu vou selecionar esse título aqui e eu vou vir aqui nos estilos e vou aplicar um estilo de título. E tá feito. Agora isso aqui é um título. Dei um enter, ele já voltou para corpo de texto, ó. Aqui eu vou de novo escrever o meu texto, né? E assim eu vou fazendo o trabalho. Tu pode apagar todo, se tu quiser apagar aqui tudo do documento, ó, porque aqui já ficou repetido agora no título. Mas perceba que ele manteve aqui ele manteve não. Ele alterou a numeração, né? Fez tudo certinho. O que que tu precisa fazer no sumário propriamente dito? Só atualizar ele. Então eu vou subir aqui em cima. Se tu aplicou os estilos e títulos certinho nos títulos, como eu fiz ali, o que vai acontecer? Tu vai vir aqui, deixa eu só eu tirar aqui as caixinhas do nosso programa aqui de transmissão, olha só. Eu vou vir aqui em atualizar índice e ele vai deixar aqui só o que está com os estilos de título no meu texto, ó. Ele tirou todos aqueles subtítulos, tá vendo? Então, tu não vai mexer nessa parte aqui. Tu vai mexer no teu texto. Aqui tu só vai atualizar. O mesmo vale. Ah, tá. Esse modelo aqui é o resumido. Mas o mesmo vale para as listas de ilustração, tá? Então, dá para automatizar tudo, só que a gente não faz para automatizar, quando a gente está nessas listas, nesses lugares, a gente está pegando a informação de algum lugar. E essa informação, no caso aqui dos editores, tem relação direta com os estilos, né? Então, não vem aqui, não, apaga isso aqui. Tu vai apagar só no teu texto mesmo, né? Enquanto tu for escrevendo, tu vai apagando ali os títulos, né? E vai mudando os títulos de acordo com o teu trabalho. Tu pode também alterar, né? Se tu não quiser, tiver inseguro, enfim, tu pode alterar aqui, né? Vamos supor que tu esteja fazendo um trabalho sobre, sei lá, geologia, não sei, deixa assim.
Tu pode escrever o que ele já está aqui como título um. Mas para criar um título novo, o caminho é aquele, né? É selecionar o texto que tu quer transformar em título e clicar em cima do título, ó. Virou um título 2, ó, tá? Então, essa é a forma. E aí, se eu for lá agora atualizar o sumário, botão direito, atualizar índice, e aqui ele já substituiu lá a revisão de literatura que estava como 3 por geologia, certo? Gente, o que eu tinha pensado, assim, para hoje, que nem eu falei, era uma introdução, assim, ao programa. Acho que ele faz mais coisas do que isso, ele faz, mas acho que o importante aqui é a gente começar a utilizar ele, né? A ideia era ser uma introdução. Agora vocês sabem fazer o download, sabem fazer as configurações, sabe como utiliza ele junto com os editores de texto. Quem estiver utilizando o Word pode utilizar com o Word também, ele também é integrado. Sabe como fazer anotações nos seus documentos, sabe como inserir documentos dentro dele. Então, são várias possibilidades, né, que esse programa nos oferece. E aí, à medida que a gente vai utilizando, a gente vai aprendendo, né? Todo dia aparece uma funcionalidade nova, né? Enfim. E depois, lembra que eu falei que a nossa biblioteca ela fica online, né? Lá no próprio site do Zotero. Só estou esperando aqui sair. Vanessa precisa me ensinar a tirar a abinha do Webex quando ela desce e fica em cima das coisas. A gente pode vir aqui, ó, se eu fizer um login aqui. Você pode arrastar ela, Dani. Não, eu digo aquela de cima lá que diz que eu estou compartilhando a tela, às vezes ela desce, essa eu não sei tirar. Olha só, aqui tem esse Web Library. Então, é aqui, se algum dia, por exemplo, vocês estão na universidade e precisa lembrar lá do material e tal, e não sabe qual que é, ó, os materiais ficam todos aqui, tá? E aqui estão as pastinhas. Isso aqui é muito parecido com a interface aqui do programa baixado, tá? Olha, mantém as notas. Deixa eu pegar um que tem a nota ali, que a gente fez a anotação. A gente fez a anotação nesse daqui, né? Tá na pasta exemplo. Olha, mantém as anotações. Então, se der problema, né, enfim, com o computador de vocês, aí tá aqui, né, tudo aqui. Depois, se vocês baixarem o programa de novo, o que ele faz? Ele sincroniza e baixa os materiais, os documentos de novo. Então, isso é bem, bem legal. Claro que a gente tem um espaço limitado, tá, gente? É, eles não têm, assim, espaço infinito. Mas ainda assim, né, dá para dá para colocar bastante coisa antes de encher, tá? Mas é nessa parte aqui que fica, né? Eu fiz o login lá no site e fui em minha biblioteca, em Web Library, na verdade, né? Biblioteca online. Tranquilo? Conheciam o programa? Gostaram? Acham que pode ser útil? Mais alguma pergunta? Medos, angústias, aflições? Uma pergunta do Renato aqui. Em relação ao Zotero Connector, é só baixar ele e utilizar junto com o Zotero? O Zotero Connector, ele conecta com os navegadores web, né? Então, com o Firefox, que é esse aqui que eu estou usando, ó, com o Google Chrome, e ele se transforma num botãozinho aqui em cima. Então, o que que acontece, né? Por exemplo, se eu estou com algum material aberto na página aqui no navegador, né? Vamos ver se eu consigo abrir um outro aqui. Deu erro. Aqui e aqui. Deixa eu tentar um outro aqui que abra, né? Ó, tô aqui, vou abrir aqui tô olhando aqui uns materiais na internet, né? Então eu quero dar uma olhada nesse daqui.
É, então, assim, o que que eu posso fazer, né? Ao invés de eu pegar, e baixar esse material, que nesse caso eu faria isso clicando aqui, eu posso simplesmente colocar ele direto dentro do Zotero. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui nesse conector aqui, ele vai pedir em qual pasta. Ele acabou já salvando na pasta exemplo, né? Mas ele já tem aqui uma pasta padrão, que é possivelmente a última pasta que eu tinha aberto lá no programa. E aí ele vai fazer o download para mim, ó. Então, nesse caso aqui, vamos ver se fez, né? Contribuições da bibliometria, vamos ver aqui. Nesse caso aqui, ó, tá ali, ó, contribuições da bibliometria. Eu não tive o trabalho aqui de baixar um negócio para o meu computador e depois de pegar e arrastar esse PDF para dentro do programa, tá? Essa que é a diferença, de usar o conector e de não usar. Ele facilita essa questão de inclusão dentro do programa. Por outro lado, que nem eu falei, eu particularmente prefiro baixar, ler, ver se aquilo vai de fato me ser útil, né? Porque a gente, quando está fazendo pesquisa, a gente acaba baixando muitas coisas, né? E depois, quando a gente senta para de fato ler aquilo, a gente percebe que muita coisa a gente não vai usar. Então, eu prefiro fazer essa triagem primeiro, antes de botar dentro do Zotero. Tipo, ah, tá, esse material aqui é útil, vou usar, gostei, quero guardar. Aí eu boto dentro do Zotero. Porque senão fica, né, a sensação para mim que fica é de que tem muita coisa ali que não é relevante, sabe? Acaba acumulando, materiais que eu não vou utilizar futuramente, enfim. Então, eu não uso tanto o conector que eu prefiro analisar o material primeiro, mas também nada me pede, né, de eu abrir o PDF aqui no navegador e talvez ler ali, né, já perceber que vai ser útil e baixar por aqui também. Mas o conector, especificamente, ele é um negocinho que eu instalo no navegador da internet, no Google Chrome, no Mozilla Firefox, no Opera, no Safari, enfim, no que vocês estiverem utilizando, tá? Eu acho que tem para esses maiores, com certeza tem disponível para baixar. E aí tu só coloca ali e ele linka ali, se não me engano, a primeira vez. Se tu tiver com o Zotero aberto, ele já entende que tu é tu. Se tu não tiver com o Zotero aberto, às vezes ele pede para tu fazer login aqui antes dele já sair baixando as coisas, né? Não sei se respondi tua dúvida. Mais alguma pergunta, Vanessa? Justamente, eu ia ter que comentar que não tem. Última pergunta. Não tem mais ou tem uma última pergunta? Desculpa, cortou teu áudio. Eu ia comentar que essa foi a última pergunta, não Ah, tá. temos mais. Então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. É, assim, eu gosto muito dessas ferramentas, então eu sou suspeita, assim, de falar, né? Porque, que nem eu falei, quando eu comecei a usar, quando me apresentaram isso, meu primeiro sentimento foi, cara, dá muito trabalho. Eu ficar toda a vida incluindo coisa, ai, sabe, ir registrando ali e não sei o quê. Até o dia que eu escrevi um trabalho que eu acho que um dos primeiros, assim, quando eu estudava, né, que tinha umas 30 páginas, assim, era um trabalho maior, assim, que foi dado interdisciplinar, enfim, que eu deixei para fazer tudo no fim, né? E aí aquilo me fez, assim, pensar, sabe, assim, me bateu um arrependimento, comecei a odiar a Daniele do passado, não sei, assim, se, né, se vocês conversam com os eus de vocês do futuro e do passado, eu faço isso às vezes. E aí eu dei uma chance, assim, pra você tá. No próximo eu vou tentar, né, ir fazendo aos pouquinhos ali, inserindo as coisas. Daí a primeira coisa que eu fiz era assim, ó, ia citar um trabalho, aí eu colocava dentro do Zotero. Tipo, não tinha o hábito de usar ele sempre. Assim, na hora que eu ia escrever, ia citar, daí eu botava, e daí citava já puxando, né, do... Eu usava o Mendeley mais, na verdade, né? Mas é muito parecido, gente, faz as mesmas coisas, enfim.
Aí, né, na hora de citar que eu fazia isso. Ai, deram uma trabalheira também, pessoal, ai, que inferno, né, ter que fazer isso assim, durante, porque às vezes tu tá ali, tu já leu um monte de coisa e tal, e daí tu consegue ter aquela inspiração para escrever e vai quebrando, né, para ir fazendo isso, né? E aí, até chegar no momento que tu cria o hábito, sabe? Pô, li um negócio agora para uma disciplina, para alguma coisa, já boto lá dentro, já, né? Coloco as minhas anotações ali também, pego o meu caderninho ali, o que eu escrevi, adiciono ali. Se tem uma citação que eu gostei, colei um post-it lá no livro, né? Já abro lá o que eu gostei, já registro a citação ali também. Por quê? Porque a hora que eu for escrever o trabalho, eu já tenho, já sei, já posso pegar o negócio direto dali, já anota a página, já tem tudo pronto, gente. É só sentar e escrever, fica muito mais tranquilo. E aí quebra bem menos o fluxo, porque eu estou escrevendo, eu só puxo a citação, nem me preocupo com a referência na hora que eu estou escrevendo, porque eu sei que já vai gerar automático, né? Mas assim, é uma construção, né? Tem coisas, tem hábitos que a gente precisa construir, né? E só quem já passou pelo trampo de ter que fazer tudo manualmente, num período de tempo curto, né? Com mais um monte de coisa para fazer, e é chato, gente, formatar as coisas assim, dá trabalho, e é minucioso, assim, sabe? Requer muita atenção ali, tu já tá cansado, já nem, mas só quer entregar o negócio, sabe? Então, é, comece devagar, mas comece, né? Se eu tiver conselho para dar hoje, seria esse, né? Comece a organizar as coisas de vocês assim aos pouquinhos, que daqui a pouco vira hábito e vocês vão perceber que é um adianto de vida, assim, sabe? Apesar de na hora que talvez vocês estiverem fazendo não parecer, mas, mas depois aparece a facilidade que é, né? Ter esses recursos à disposição, né? Enfim, falei bastante já. Por ele ser gratuito, ele facilita muito também a vida, né? Mas eu estava pensando ali, quando você falou, você escolhe se tem que ter, vai ter trabalho antes ou depois, né? Eu acho que se a gente usa, claro que se você nunca usou, não conhece ainda, vai ter um pouquinho de trabalho para conhecer, mas esse trabalho vai ser a primeira vez só. E aos poucos a gente vai se acostumando, né? Tem que utilizar as tecnologias que tem aí à mão. Eu uso muito o Pocket para guardar. Ele é um bolsinho, mas ele é um bolsinho virtual, né? Mas mas guarda as minhas anotações, guarda os links que eu pesquisei, guarda muita coisa ali. Então, também me ajuda, digamos, num certo momento, mas não faz tantas funcionalidades igual o Zotero, né? Não tem comparação, assim, facilita muito. E outro exemplo que você citou também, que eu achei assim o máximo, é de quando tá lá, quase no finalmente do trabalho, o professor diz, não, esse parágrafo que a gente vamos tirar. Aí, no trabalho, meu Deus do céu, e agora a referência daqui, será que ela aparece em outro lugar também? Né? Fica aquela confusão lá, porque é dois trabalhos, e ali é só apagar. Apaga, tá? Exatamente, apagou e está resolvido. Eu acho que facilita muito a vida, né? E aí a gente vai. Mas no começo eu não achava, é por isso que eu fiz esse comentário. No começo eu achei que era muito trabalho. Muito trabalho antes, né? Agora eu já acho que é pouco trabalho antes se eu considerar o trabalho depois, né? Em comparação, né? Não se É compara. E bem assim, ai, de onde é que tu pegou essa citação? O professor perguntando lá, né? 2 dias antes de tu ter que entregar o trabalho. E, cara, tu já tá cansado mentalmente, sabe? Porque, gente, trabalho de conclusão de curso, dissertação e tese é cansativo mentalmente, né? A gente é uma energia gasta ali. Então, a memória, tu vai ler tanta coisa, falar com tanta gente, fazer tanta coisa, que de onde é que eu tirei aquilo? Não sei, não faço ideia. Daí ali fica fácil de visualizar sem eu precisar ficar abrindo todos aqueles arquivos com aquele nome horrível lá, quando tu baixa, né? Ali tu já passa um por um. Ou faz uma busca ali, né, pela citação e tu achou. E tá resolvido, né? Enfim, só sucesso. Eu recomendo. Não me arrependo, é um trabalho muito bom. Ajuda muito, é um trabalho que tu tem quando tu não tem prazo, porque tu tá colocando as coisas ali à medida que tu vai estudando. E aí, quando tu tem prazo, tu resolve tudo rapidinho, assim. Bem, bem bom. Então tá, Dani, vou te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, né? Sempre muito prestativo aqui com a gente, colaborando nas oficinas.
Quero agradecer também a presença de todos que participaram hoje ao vivo e quem vai assistir ainda depois que esse vídeo fica disponível. Passem para os colegas que não assistiram, comentem na sala, olha, eu vi um vídeo hoje e vai ajudar muito a gente. Então, vamos assistir, pessoal. É só passar o linkzinho aí, tranquilo, assiste. E não esqueçam da lista de presença, de preencher ali, eu deixei fixada, então fica fácil de achar ela ali, só preencher a lista de presença e colocar mais sugestões aí do que vocês querem ver. Obrigada, gente. Então, até a próxima. Tchau, gente, muito obrigada. E até a próxima também.